aula de Química. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de modelos atômicos. Nas aulas anteriores, vimos os modelos de Dalton e o modelo de Thomson, não é? Além também, vimos também algumas ideias de filósofos, não é assim? Que deram início, pontapé para o estudo desse modelo atômico. Então agora vamos ver mais dois modelos atômicos, que é o modelo de Rutherford e o modelo de Bohr. Então, o que foi que Rutherford propôs para o seu modelo? Como era o modelo do átomo segundo a ideia de Rutherford? Na época dos estudos de Rutherford, a maioria dos cientistas eles estavam trabalhando com elementos radioativos, tá bom? Então, Rutherford fez um experimento extraordinário, tá? Ele ganhou um prêmio Nobel, porque a partir desse seu experimento, ele pôde demonstrar as características do átomo. Quais eram as características, quais eram as partículas que formariam aquela pequena parte da matéria? Será que era de acordo com a ideia de Thomson? Então, Rutherford, ele fez um experimento, ele utilizou uma fonte de um elemento radioativo chamado polônio, tá bom? Então, através dessa fonte, ele acionou raios alfa. Na frente dessa fonte de polônio, ele pegou uma lâminazinha fininha de ouro, bem fininha, e por trás dessa lâmina de ouro, vocês estão vendo aí na imagem, tem um anteparo de chumbo, tá? Porque chumbo é um material que barra, que freia qualquer radioatividade, tá certo? Existem radioatividades que o chumbo ele consegue passar o chumbo, tá bom? Mas esse polônio, ele emitia as partículas alfa. Então, o que aconteceu nesse experimento? Então, como vocês podem ver aí na imagem, ao adicionar essa fonte de polônio, vocês perceberam que a maioria dos raios conseguiu ultrapassar a lâmina de ouro, como se não tivesse nada na frente. Passou e parece que não tinha nada. Só que existiu também alguns raios que sofreram desvios. Passou, porém sofreu um desvio. E um pouco também que não conseguiu ultrapassar a lâmina de ouro. Então, através desse experimento, o que Rutherford pôde concluir com esse experimento? Ele pôde concluir que o átomo ele não era totalmente maciço, como Dalton e Thomson afirmavam. Porque se ele fosse totalmente maciço, os raios não conseguiriam ultrapassar essa lâmina de ouro. Por sua vez, vocês viram aí na imagem que a maioria dos raios conseguiram ultrapassar a lâmina de ouro. Então, significa dizer que o átomo é formado por grandes espaços vazios, tá bom? Só que nesses espaços vazios, a gente também encontra algumas partículas, umas partículas pequenas, que conseguiam ultrapassar por ser pequena, mas tem uma massa quase desprezível, que chamamos de elétrons com carga negativa, tá bom? Então, esse grande espaço vazio a gente chama de eletrosfera. Na eletrosfera encontramos os elétrons de carga negativa. E a partezinha que não conseguiu ultrapassar a lâmina de ouro? Aí fica justamente a massa do átomo, que a gente encontra as partículas positivas, que são os prótons, tá bom? Rutherford também, ele não afirmou que existia os nêutrons, tá? Posteriormente, colaboraram no seu experimento e afirmaram a presença de uma terceira partícula, que eram os nêutrons, que eram as partículas sem cargas, que estariam ali justamente para estabilizar o equilíbrio do átomo. Então, esse modelo de Rutherford, que
a partir desse experimento extraordinário, ficou muito conhecido. Então aqui eu coloquei um desenho que demonstra como o modelo ficou conhecido como modelo planetário, porque ele afirmou que na parte central eu tenho os prótons e nêutrons. Mais tarde foi descoberta a presença dos nêutrons, que chamamos de, a parte central, de núcleo. E essa parte ao redor, que é os grandes espaços vazios, a gente encontra as partículazinhas quase desprezíveis na eletrosfera. A gente encontra as partículas elétricas negativas, tá bom? Então, esse ficou conhecido como um modelo planetário, como se eu tivesse aqui o Sol e ao redor eu tenho os planetas. No caso, o Sol seria o núcleo e ao redor aqui os elétrons, a gente encontrava na eletrosfera os elétrons, tá certo? Então, esse foi o modelo de Rutherford, tá certo? Muito importante, o seu experimento rendeu muitos prêmios, mas será que ele estava totalmente correto a respeito da estrutura do átomo? Não. Então veio outro carinha, muito inteligente, Niels Bohr. Então o que foi que Niels Bohr estudou? Ele aliou o estudo da física com a química, tá bom? A física quântica para comprovar que a estrutura do átomo não estava dessa forma organizada como Rutherford tinha descrevido. No caso, a eletrosfera não estava assim. Como é que os elétrons se encontravam na eletrosfera? Então, segundo Niels Bohr, segundo os seus postulados, ele fez postulados, tá bom? A respeito da eletrosfera. E ele disse que a eletrosfera era dividida em órbitas, tá bom? Essas órbitas a gente chama de camadas, que são justamente as 7 camadas que a gente pode encontrar no elemento químico. E como os químicos foram bem criativos, né, os nomes que eles deram para essas 7 camadas foram justamente as letras do alfabeto. K, L, M, N, O, P, Q. Bem criativo, né? Mas enfim, melhor pra gente. Mais fácil da gente memorizar, tá bom? Então, ele disse que os elétrons, eles estavam em órbitas. Um elétron poderia estar numa órbita estacionária, né? Mas se esse elétron que estava aqui recebesse alguma energia externa, estou colocando aqui uma energia externa nesse elétron que está nessa primeira camada, camada K. Se esse elétron recebesse uma energia externa, o que iria acontecer com esse elétron? Ele ia saltar para uma camada, uma órbita mais energética, mais distante do núcleo, tá bom? Então, se eu adiciono aqui uma energia externa, esse elétron vai saltar dessa camada K, por exemplo, vai para a camada M. Então ele sai de uma camada menos energética para uma camada mais energética, mais distante do núcleo, tá bom? Mas se essa energia que ele recebeu e foi para uma camada mais energética, se essa energia for liberada, essa energia que ele recebeu, ele agora vai liberar, e essa liberação a gente percebe, porque essa liberação ocorre em forma de luz ou onda eletromagnética, tá bom? Que a gente também chama de fótons. Ok? Então a gente percebe essa luz. E essa luz pode ter uma cor. Pode ser verde, pode ser azul, amarelo. Isso vai depender de acordo com o tipo de elemento químico que vai estar trabalhando. Tá certo? A gente percebe isso nos exemplos dos fogos de artifício. Aquelas cores lá, depende do elemento químico que está sendo utilizado. Então ali está uma liberação de energia. A liberação a gente percebe em forma de luz, onda eletromagnética. Tá certo? Então, quando essa liberação ocorre, essa luz é emitida,
aquele elétron que estava na camada M, na terceira camada, ele retorna para uma camada inferior. No caso, ele retornou para a camada K, a primeira camada. Então, Bohr, ele organizou, ele melhor organizou a eletrosfera, o que Rutherford não tinha percebido. Então, a gente pode dizer que o modelo de Bohr é um complemento do modelo de Rutherford. Alguns livros eles colocam Rutherford-Bohr, porque é uma complementação a respeito das órbitas, tá certo? A gente sabe que cada camada ela tem uma quantidade limite de elétrons, tá certo? A gente também percebe que cada camada, cada órbita é formada por subníveis, mas isso a gente vai ver numa próxima aula, tá certo? Então, encerramos por aqui os 4 modelos atômicos principais a nível médio, tá bom? Oxente, professor, então ainda tem mais? Existem outros, mas a nível médio, o que importa são esses 4. Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. Lembrando que tudo isso se deu a partir de ideias filosóficas. Antes de todos eles existiram filósofos que contribuíram para que esse estudo fosse possível, tá certo? Então, espero que tenham gostado.